Analisar crescimento e decrescimento desta função polinomial de grau 4. F' é a primeira coisa a ser calculada. Derivada de 3x à quarta vai ficar 3 vezes 4, 12x ao cubo, menos 12x ao quadrado, menos 24x, e a do 5 vale zero. Está aqui a derivada da função. Então, temos que estudar o sinal dessa derivada. Para estudar o sinal, envolve esboçar o gráfico dessa função. Opa, agora complicou. Como é que a gente vai esboçar o gráfico de uma função como essa, cúbica? Vamos ter que aplicar todo o conhecimento de derivada de novo? Não, a gente pode usar aquela história de decomposições polinomiais que a gente já tinha visto lá no pré-cálculo também, para o estudo para a resolução de inequações. Então vamos lá, vamos tentar decompor isso daqui. Decompondo esse polinômio, tenta achar uma raiz dele. A raiz sempre eu dei como estava como sugestão para vocês de pegar o termo independente, usa o termo independente, nesse caso é zero, e decompõe e reduz o grau dela por Ruffini. É isso que nós vamos fazer. Nesse caso, tu poderia simplesmente colocar o x em evidência, tá? Porque não tem nada de termo independente aqui. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar aqui pelo Ruffini, só para a gente relembrar como a gente fazia antes. Então, acha uma raiz. Termo independente, zero. Zero é raiz. Se zero é raiz, coloca ela no cantinho do Ruffini, coloca os coeficientes de todos os termos do polinômio. 12 do x cubo, menos 12 do x ao quadrado, menos 24 do x, não esquece do termo independente que é zero. 12 vezes 0 é 0, menos 12. Menos 12 vezes 0 é 0, menos 24. Menos 24 vezes 0 é 0, com 0 é 0 também. Lembra que sempre vai ter que zerar. Se não zerar, é porque não era raiz desse polinômio. Era de grau 3, reduziu para grau 2. 12x ao quadrado menos 12x menos 24. Então, a derivada da função, escrita de forma decomposta agora, vai ficar x menos a raiz, x menos 0, vezes o resultado do Ruffini. 12x ao quadrado menos 12x menos 24. Veja que ficou equivalente a só colocar o x em evidência, como eu falei para vocês que ia acontecer nessa questão. Mas, de qualquer forma, para a gente ir relembrando já a técnica do Ruffini. Então, para estudar o sinal dessa função, a gente separa isso daqui em duas agora. Digamos isso aqui é uma função g, isso aqui é uma função h, e faz o estudo do sinal de cada uma separadamente e joga no quadro de sinais igual a gente fazia lá na resolução de inequações. Então, a função g ficou x menos 0, ou simplesmente x. x menos 0 é o x. Isso daqui vai ser uma reta crescente que intersecta o eixo x na raiz. Raiz é o próprio zero. Então, está aqui. A função g é isso. A direita do zero é positivo, a esquerda do zero é negativo. Função h. Função h é essa, 12x ao quadrado menos 12x menos 24. Vamos esboçar o gráfico dela. Igualando a zero, já vou tudo simplificar. Bom, 12x ao quadrado menos 12x menos 24 igual a zero. Dá para simplificar tudo por 12, para facilitar a nossa vida. X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Por soma e produto, um número mais o outro é o b com sinal trocado. Um número vezes o outro é o c. Então, aqui nós temos menos 1 e 2 como raízes. Menos 1 e 2. É uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Vai intersectar o eixo x nessas duas raízes, que são menos 1 e 2, e a concavidade da parábola é para cima. A esquerda do menos 1 é positivo, entre menos 1 e 2 é negativo, e aqui é positivo também. Então, nós estudamos o sinal separadamente da função g e a função h. Como a derivada é uma multiplicação entre essas duas, joga no quadro de sinal. Então, nós temos um quadro de sinal para g,
uma linha para a função h, e a nossa derivada, f' de x, vai ser a multiplicação dessas duas. Então, colocando todas as raízes, 0, menos 1 e 2, lembra de sempre respeitar a ordem, números mais à esquerda, a gente coloca números menores mais à esquerda, números maiores mais à direita. Então, a gente tem, a priori, a g negativa e depois positiva, a função h positiva, depois negativa, depois positiva de novo. Faz a análise do sinal trecho a trecho. Então veja como os conteúdos vão se acumulando. Tudo que a gente via lá no pré-cálculo vai se juntando e aparecendo tudo agora também. Negativo com positivo é negativo, negativo com negativo é positivo, negativo e positivo. Finalmente, temos o estudo do sinal da derivada da função. Logo, se eu tenho o estudo do sinal da derivada da função, eu consigo determinar onde a função f de x é crescente e onde a função f de x é decrescente. A função f de x é crescente quando a derivada é positiva. Então, é do menos 1 ao 0, união com 2 ao mais infinito. E a função f de x é decrescente quando a derivada é negativa. Então, do menos infinito ao menos 1, união com 0 até no 2. E agora que eu estou na questão D, que eu me dei conta do enunciado da questão, que ela não estava pedindo só onde a função é crescente e decrescente, ele pedia também onde tinha o ponto de máximo, ponto de mínimo e ponto crítico da função. Que beleza, né? Só agora a gente se deu conta. Tudo bem, vamos fazer aqui da letra D, depois eu faço da letra E também. E aí, bom, eu complemento, volto nos rascunhos ali das questões anteriores e dou uma comentada a respeito disso também nos máximos e mínimos, tá? Então vamos lá, galera. Foi mal, eu esqueci dessa parte do enunciado, tá? O que a gente tinha lá na teoria? Que a função ela tem um ponto de máximo quando o sinal muda de positivo para negativo. E a função tem um ponto de mínimo quando muda o sinal de negativo para positivo. Então vamos analisar aqui ponto de máximo e ponto de mínimo. Veja, a derivada da função ela estava negativa, 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 negativa e mudou para positivo. Então mudou de negativo para positivo. Quando muda de negativo para positivo, significa que a gente tem um ponto de mínimo da função. Então o menos 1 é um ponto de mínimo. Depois, a derivada estava positiva, 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 positiva e mudou para negativo. Então, quando muda de positivo para negativo, positivo ela estava crescente e ficou decrescente. Então, de crescente para decrescente, de mais para menos, tem um ponto de máximo. Então, nós temos um ponto de máximo no zero. Eu troquei aqui. Zero. Aqui, negativo, 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 passou para positivo. Então, de negativo era decrescente, passou para crescente. Quando muda de negativo para positivo, nós temos ponto de mínimo. Então, um ponto de máximo no zero, porque a derivada mudou de positivo para negativo, e ponto de mínimo no menos 1 e no 2. Esses são os pontos de máximo ou de mínimo da função. E aqui, nessas situações, esses caras também são os pontos críticos da função, tá? Então, ponto crítico é quando a derivada vale zero, derivada vale zero quando zerou essa expressão e quando zerou essa daqui também, tá? Então, todos os 0, menos 1 e 2 eram os pontos críticos que acabam se separando entre pontos de máximo e pontos de mínimo. Deixa eu voltar então no rascunho das questões anteriores, só para complementar essa questão dos pontos de máximo e de mínimo que eu acabei esquecendo. Muito desculpa por causa disso. Beleza. Então, na letra A, lá que a gente tinha trabalhado e atrapalhado também,
a gente constatou que a derivada é sempre positiva. Se a derivada é sempre positiva, não houve troca de sinal da derivada. Se não houve troca de sinal da derivada, não vai ter ponto de máximo nem ponto de mínimo, como a gente observava pelo gráfico da função f de x igual a x³ mesmo. Na letra B, houve uma troca de sinal. Veja que aqui, quando eu igualei a zero, eu já gerei um ponto crítico, que é o 1/2. Aqui, houve uma troca de sinal. A derivada era negativa e passou a ser positiva. Então, derivada negativa, mudando para positiva, de negativo para positivo, eu gero um ponto de mínimo. Então, eu tenho um ponto de mínimo em x igual a 1/2. Não mudou de positivo para negativo, então não há ponto de máximo. Não há máximo, como a gente tinha constatado pelo próprio gráfico da função. Na letra C, houve mudança de sinal de derivada. Então, nós vamos ter ponto de máximo e de mínimo. Veja, primeira parte, veio derivada de positivo para negativo. Então, derivada positiva mudou para negativo, veio de crescente para decrescente, ou quando troca de positivo para negativo, significa que vai ter um ponto de máximo. Então, máximo em x igual a menos 2. E no 7, a derivada estava vindo negativa e mudou para positivo. Então, de negativo para positivo implica em ponto de mínimo. Então, mínimo em x igual a 7. Temos os dois pontos críticos da função, que nesse caso serão ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, tinha esquecido dessa parte do enunciado, simplesmente tinha passado para vocês a análise do crescente e decrescente e deixei essa parte de lado, tá? Então, mouse aí, mas agora na letra E eu já faço de forma mais completa e direta com todas as informações.